Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre procrastinação. É um vídeo para que tu não deixe para amanhã. A procrastinação é o nosso famoso amanhã eu faço, depois eu faço. E nesse vídeo a gente vai entender juntos um pouquinho mais sobre a procrastinação e como sair do ciclo e vencer, né? Superar a procrastinação ou pelo menos não ficar tão treinado nela. A gente pode pensar na procrastinação como aquela ação de adiar coisas que a gente precisa fazer ou coisas que são mais difíceis, tarefas que são mais chatas, aquele famoso deixar para depois alguma coisa. A procrastinação pode parecer inocente, pode parecer uma brincadeira, alguma coisa assim mais bobinha, mas se a gente for parar para analisar, procrastinar constantemente pode trazer muitos prejuízos. Imagina, por exemplo, alguém que está com uma doença séria, né? De fato está com uma doença e está procrastinando fazer os exames médicos. Isso pode ter danos irreparáveis para aquela pessoa. Ou, muitas vezes, a procrastinação pode trazer prejuízos de médio ou curto prazo mesmo, quando a gente não consegue dar conta da tarefa por ter procrastinado tanto. Então, por mais que seja uma coisa bobinha ou inocente, é importante a gente ter consciência de quando a gente está procrastinando, de quais são as tarefas que a gente procrastina mais, para poder sair desse looping o quanto antes e melhor ainda, né? Antes de gerar mesmo prejuízos para a nossa vida. Um ponto importante sobre a procrastinação é que ela gera um alívio imediato. Então a gente tem uma sensação de prazer quando procrastina, por mais que ainda fique aquela pulguinha atrás da orelha, por mais que ainda seja desconfortável ter aquela nota mental de precisar dar conta de um trabalho. Por mais que não é um prazer, não é a sensação de dever cumprido, de consciência limpa, né, de consciência tranquila, a procrastinação, sim, por mais que não seja tão consciente no momento, ela gera um alívio para o desconforto. Porque é só a gente pensar, bom, eu tô querendo me alimentar melhor e aí eu deixo a dieta, deixo a reeducação alimentar para segunda. No momento que eu faço isso, que eu procrastino para segunda-feira, eu me alivio da tarefa de precisar já dar conta daquelas coisas que eu vou abrir mão, de já iniciar, por exemplo, uma rotina nova, né? De já fazer o mercado e abrir mão de coisas ali boas ou gostosas ou mais saborosas da minha alimentação. Então a gente tem que considerar que a procrastinação ela tem um ganho que é aquele alívio imediato. E a procrastinação ela entra no nosso funcionamento muitas vezes como uma estratégia disfuncional da gente lidar com os problemas, da gente lidar com as dificuldades. Então, diante de uma tarefa que talvez eu sinta que é uma tarefa mais difícil ou mais chata, quando eu procrastino, eu enfrento ela, não enfrentando, né, mas eu evito, eu procrastino, eu deixo para lá, e isso é uma forma naquele instante de dar conta daquilo. Então, sim, a procrastinação tem esse ganho secundário que a gente precisa levar em conta na hora de superar ela, que é justamente poder lidar com o desconforto que a tarefa em si vai gerar. Muitas vezes a gente procrastina uma tarefa porque internamente, mesmo sem consciência dessa ideia, a gente está com medo de fracassar, com medo de não conseguir, com medo de dar errado, com medo de não desempenhar aquela tarefa de forma boa o suficiente. Então a procrastinação, querendo ou não, ela acaba reforçando algumas ideias negativas ou disfuncionais sobre a gente mesmo. Que é, por exemplo, essa estratégia disfuncional de lidar que eu comentei anteriormente. Então, se eu tô com medo de fracassar numa tarefa e eu procrastino, eu não entro na tarefa, eu não enfrento a tarefa, eu posso ter procrastinado um dia, uma semana, um ano, nesse um ano inteiro ou nesse um dia, a minha sensação indireta, a sensação que eu tô reforçando sobre mim é que talvez eu fracasse. E ao invés, o que seria a estratégia saudável da gente encarar a tarefa, ir lá e vamos ver então se eu vou fracassar mesmo, eu dar a chance de talvez confirmar uma verdade diferente, que talvez seja eu ir bem na tarefa, eu desempenhar bem, eu ter sucesso,
eu mantenho aquela ideia sobre mim de que talvez eu fracasse. Só que na nossa mente, o talvez, ele não existe. Então, na nossa mente, a gente já tá naquele lugar de fracasso, né? A gente não refutou a ideia do fracasso em momento nenhum enquanto a gente estava procrastinando. A procrastinação, então, ela tem um alívio imediato e ela é essa estratégia da gente lidar. Essas duas coisas são fatores que mantêm, mas o que a gente precisa entender agora é que a procrastinação, ela é traiçoeira e, entre aspas, ela é cretina, porque ela é um mal, como se fosse um matinho assim, que vai criando raízes e quando a gente menos espera, aquilo tomou conta da nossa horta, por exemplo. Então, a procrastinação, ela é traiçoeira porque quanto mais a gente procrastina, e às vezes, quando a gente tem que lidar com os prejuízos de ter procrastinado, a gente recebe sentimentos de culpa, sentimentos de inferioridade e sentimentos muito ruins sobre a gente mesmo. Então, quando eu procrastino, ao invés de lidar com aquilo de um jeito assim, bom, eu não consigo fazer essa tarefa agora, né, de um jeito funcional, eu vou deixar isso para depois, eu vou realmente não tem como eu fazer agora, ou não quero mesmo assumir aquilo, né, com autorresponsabilidade. Enquanto a gente fica procrastinando, a sensação de culpa, ela fica nos rodeando. Então eu procrastino e eu me culpo, eu me critico por estar procrastinando. Então tem um alívio imediato, mas também tem essa sensação cretina ali da gente ficar se autopunindo. E isso é um ponto que a gente precisa colocar na conta da procrastinação, que é, enquanto eu estiver procrastinando, eu vou também manter essa sensação de culpa, de peso sobre mim, que é uma sensação injusta e que talvez facilmente seria eliminada, né, se a gente fosse resolver a tarefa, se a gente fosse vencer a procrastinação, que é o que a gente vai falar agora nessa etapa do vídeo. Então agora a gente vai ver como sair do fluxo da procrastinação, como que a gente pode fazer, que estratégias a gente pode lançar mão para superar a procrastinação na hora que ela estiver acontecendo. Tem um ponto importante que é ainda caracterizando a procrastinação, que a gente precisa levar em conta, que muitas vezes a procrastinação ela está relacionada ao perfeccionismo. Então a gente espera o momento perfeito, a gente espera a ocasião perfeita, a gente espera quando a gente vai estar de fato nos sentindo prontos para entrar na tarefa, que é num nível idealizado, que é por conta ali do perfeccionismo, e a gente nunca tem esse dia, porque esse dia perfeito não existe. Então, essa é a nossa primeira estratégia, é saber que o dia perfeito não existe e que a procrastinação muitas vezes vai estar a serviço do perfeccionismo. Então, isso é importante a gente olhar. Bom, não tô 100% agora, não tô 100% motivada para fazer essa tarefa, não é um dia maravilhoso, eu não tenho as 4 horas que eu achei que eu teria para resolver isso, eu tenho aqui meia hora, mas eu consigo começar, então eu vou. Então, o primeiro ponto para a gente passar pela procrastinação é justamente saber que a gente vai resolver as nossas coisas, a vida acontece no momento presente e no momento imperfeito presente, né? Então, esperar o dia ideal, esperar as condições ideais, esperar quando a gente estiver se sentindo ali super, hiper, mega capaz para fazer, talvez não aconteça e não é justo que a gente espere esse dia chegar. A gente precisa começar justamente para ir aperfeiçoando no decorrer do processo. A segunda estratégia para a gente dar conta da preocupação e superar ela é entender claramente o que a gente precisa fazer. É transformar tarefas que são complexas, por exemplo, fazer o meu TCC ou terminar o capítulo daquele livro, que é uma tarefa muito grande e vai depender ali dias, meses, né, um tempo importante para ser finalizada, em tarefas menores. Então, a gente tem que ter claro o que a gente precisa fazer. Por exemplo, fazer a primeira folha do meu TCC, fazer a introdução do meu TCC, definir melhor o tema do meu TCC. Então, a tarefa, ela tem que estar muito clara, porque isso vai ajudar a nossa mente a reforçar a nossa autoeficácia e pensar assim, tá, mas o meu TCC inteiro talvez eu não consiga resolver ali numa sentada, mas a parte da capa eu consigo, ou
a introdução do TCC eu consiga, ou eu fazer um esqueleto do meu TCC eu consiga. Então, isso a gente precisa estar bem contratado com a gente mesmo. E claro, né, porque às vezes a gente coloca um item da lista das nossas tarefas que seria ali uma lista inteira. Então, tarefas que são difusas, tarefas que são muito complexas, se a gente ficar com elas ali no campo da pré-tarefa, no campo da espera mental, vamos chamar assim, vai aumentar a chance que a gente procrastine. O nosso terceiro item, então, tem a ver com isso de dividir em etapas menores a nossa tarefa, né? Então, a gente vai, além de deixar claro cada um dos itens, a gente vai separar em etapas, vai separar em parcelas, para justamente a gente conseguir ter uma ideia melhor, ter um plano do que a gente precisa fazer e indo, né, fazendo, dando conta aos poucos. Essa divisão em etapas do que a gente precisa fazer é importante não só para a gente ter claro, para a gente conseguir se ver minimamente com capacidade para dar conta, mas é importante também para que a gente tenha a sensação de dever cumprido em vários momentos. Então, se eu tenho uma nota mental ali de fazer o meu TCC, que é uma nota muito complexa, eu só vou ter a recompensa e eu só vou ter a satisfação, a sensação de dever cumprido lá no final, quando eu entreguei, quando aquilo já fez lá, sei lá, um ano que tá na minha cabeça. Então, dividir em etapas também nos ajuda com as autogratificações, também nos dá sensações assim de tô em direção àquilo, tô conseguindo chegar, olha só, fiz mais uma coisa hoje, né? Então, isso é fundamental para que a gente mantenha não só a nossa motivação, mas que a gente consiga estar lidando de uma forma mais saudável com aquela tarefa que a gente precisa e talvez até aproveitando mais, gostando mais daquilo que a gente está fazendo, que é importante também, né? Em quarto lugar, a gente precisa ter consciência dos pensamentos que estão por trás daquilo e que estão mantendo a gente no modo procrastinador. Às vezes são pensamentos de, como a gente falou no primeiro item, de esperar o dia perfeito, mas às vezes são pensamentos negativos sobre a gente mesmo, ou às vezes ideias que parecem ser boas ideias, mas que não estão sendo úteis naquele específico momento, como não vou ter tempo suficiente para fazer, não tenho as ferramentas suficientes para fazer, né? Então, pensamentos que não são úteis no momento e que parecem boas ideias. A gente precisa ter consciência do que está passando na nossa cabeça que está reforçando a procrastinação. Isso é muito importante para a gente poder questionar esses pensamentos, para a gente poder criar ideias ali mais funcionais, refutar alguns pensamentos que não estão ajudando. Em quinto lugar, é regular a nossa emoção. Às vezes a gente vai começar uma tarefa assim, um pouquinho mais ansioso e tudo bem, a gente vai regulando a ansiedade no decorrer da tarefa. Outras vezes a gente vai estar se cobrando demais, então é importante parar, dar uma respirada, né, deixar aquele pacote de emoções um pouquinho de lado para que a gente, né, vai fazer uma tarefa, enfim, alguma coisa assim mais de criatividade ou mais racional, a gente vai ter que estar mais frio, né? É importante que a gente esteja um pouquinho mais frio para conseguir usar a nossa parte frontal do cérebro, né? Então, regular as nossas emoções é essencial. Ideias que nos ajudam é pensar que não é só com a gente que acontece esses momentos assim de procrastinação, que todo mundo tem os seus momentos, né? E que faz parte, que tá tudo bem a gente dar uma enroladinha, mas se a gente consegue ir para a tarefa, isso vai ser importante a gente também ter na nossa cabeça, né? De que, tá, eu procrastinei aqui 10 minutos, mas bom, agora eu vou lá e vamos em frente, né? Então, não se punir, não se cobrar muito é essencial. E nossa última estratégia é começar. Apenas comece, né? Apenas dê o primeiro passo, vá em direção àquilo que a gente, né, que tu precisa fazer, porque começar é um antídoto muito poderoso contra a procrastinação. 1, 2, 3, começou. A procrastinação é muito tentadora, então ela vai ter ideias mirabolantes, ela vai querer que tu vá lá e faça mais um cafezinho antes de começar, ela vai te dar uma ideia brilhante ali na hora de remover os objetos de uma gaveta que tu nunca pegou e não tem utilidade nenhuma para que tu pegue. Então, isso é importante, né? Deixa de lado as outras coisas e começa. O foco é escrever uma palavra do TCC, mas quando a gente começa, a gente entra na tarefa. A procrastinação, ela faz parte
de um aspecto cognitivo que a gente chama de pré-tarefa. Enquanto eu estou enrolando, enquanto eu estou procrastinando, eu estou na pré-tarefa. Quando eu começo, quando eu coloco a mão na massa, quando o grupo de trabalho se reúne, começa a trocar ideias e começa a criar realmente o que é preciso criar, aquelas pessoas entraram na tarefa, e é isso que a gente precisa. E por fim, eu quero dividir com vocês uma estratégia bônus para a gente lidar com a procrastinação, que é uma estratégia muito útil, é um recurso terapêutico, inclusive, que a gente ensina, né? Eu ensino os meus pacientes a usarem, se chama Depois Eu Decido. Como que essa tarefa, ela é super simples e ela é muito útil. Quando a gente consegue pegar o ritmo dela, ela acaba sendo útil para muitas coisas. Como é que funciona? A gente inicia a tarefa e a gente marca no cronômetro do celular 15 minutos. A gente faz a tarefa por 15 minutos, quando dá o cronômetro, é o depois eu decido. Então, quando deu o cronômetro, a gente vai decidir se continua a tarefa e faz ela por mais tempo ou se a gente vai parar e aí tá liberado para fazer outras coisas. Mas o depois eu decido tem o propósito de deixar a procrastinação para decisão e a gente já emendar a tarefa, já começar, mas direitinho a gente coloca o cronômetro ali em 10, 15 minutos, né? E aí quando toca o cronômetro, o legal é que a nossa tendência, a nossa vontade é de continuar fazendo, mas de poder saber que a gente adiou a decisão, isso traz um alívio e isso libera ali a nossa mente para poder executar, para poder fazer a tarefa ali que ela precisa fazer sem o peso de enrolar, né? Sem o peso da procrastinação. Bom, gente, então espero que tenha sido útil esse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até o final. Voltem nele quantas vezes vocês acharem que é preciso, assim, para dar essa atualização sobre os antídotos da procrastinação. Tem uma frase que eu gosto bastante, quero dividir com vocês, que diz assim: daqui a 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Tem uma outra que agora me veio que é assim: o melhor momento de plantar uma árvore era 10 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então, com relação à procrastinação, com relação aos nossos objetivos, o melhor momento é sempre agora, o quanto antes, porque senão vai passar o tempo e a gente vai querer voltar, a gente vai querer ter iniciado antes. Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês também. Deixa o like nesse vídeo, se tu não for inscrito ainda, fica o convite para tu te inscrever no canal e até o próximo vídeo.